Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a humildade é um anjo mudo. Silenciemos o mal em nós mesmos, e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. Amém? Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Provérbios, capítulo 11, com o título Integridade é o caminho da vida. Com a palavra o apóstolo Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Amém? E nós estamos aí nesta pegada de fé, né? Como diz aí o pastor, o apóstolo Adilson. E juntos estamos aí hoje para meditarmos um pouquinho em uma palavra muito importante e muito interessante. Estamos estudando aí uma série de 31 provérbios, e hoje nós estamos aí no provérbio 11, onde nossa querida irmã, ela já leu sobre a integridade, o caminho da vida, né? Ela leu aí a respeito do versículo 1, onde está escrito: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Bom, é comum nós vemos pessoas querendo levar vantagens, né? Porque a falta de integridade nos negócios é um mal. E este mal, hoje, ele é comum no mundo. Então, a balança enganosa que o versículo fala é o sinal da desonestidade. Um cristão, ele não deve, em momento algum, né, se deixar levar pela tentação de tirar vantagens. Então, a honestidade nos negócios é, na realidade, o prazer de Deus. O versículo de número 2, do capítulo 11, ele fala a respeito da sabedoria que habita nos humildes, nas pessoas humildes. Versículo 2, que a Márcia leu, fala assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, aqui nós percebemos perfeitamente que o sábio Salomão, ele coloca o orgulho no seu devido lugar. O soberbo é aquele que superediciona
ele se superdireciona à sua própria imagem e diminui o valor dos outros. Você está entendendo? Os humildes são aqueles que se prostram diante de Deus e reconhecem seus pecados e nada reedificam para si mesmos. Estes serão exaltados por Deus. Aí o versículo de número 3 ao 9, então, nós vamos ler agora aqui. O versículo 3, ele fala assim: a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Aí o versículo 4 está escrito: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão o livra da morte. Então o versículo 5 diz: a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por suas próprias impiedades. Aí o versículo 6 está escrito: a justiça do justo os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. O versículo 7, quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Já o versículo 8, ele diz que o justo é salvo das tribulações e estas são transferidas para a pessoa do ímpio. Aí o versículo 9, então, ele diz assim, com a boca o ímpio precede destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Então, queridos, amados irmãos e ouvintes, você que está meditando aí e ouvindo essa mensagem, 7 ditados que contrastam de alguma forma dois conjuntos de pessoas. Por um lado, o justo, o irrepreensível. E esses, eles desfrutam de orientação de um caminho reto e de livramento. Não é verdade? Por outro, os infiéis, os ímpios que colhem destruição, são aprisionados pelos seus desejos e se metem em tribulações. O que Salomão apresenta não é uma lista de pessoas boas ou más, mas um estudo profundo das coisas que edificam ou destroem uma pessoa. Então nós vamos agora ler o versículo de número 10 e 11, que fala sobre os efeitos sociais da justiça. Então, quando os justos prosperam, diz o versículo 10, a cidade exalta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Aí o versículo 11, ele fala assim, pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios, ela é destruída. Então nós percebemos aqui, mais uma vez, o sábio Salomão falando que os justos são a alegria de uma cidade, mas os perversos, as pessoas ruins, são pesadelos. Só propagam mal, tiroteio, destruição, roubo, droga, adultério, só o que não presta. Irmãos, se Deus abrisse a nossa mente, a nossa área, digamos, de sobrenatural, nós íamos ver nessas palavras que eu acabei de ler agora aqui, que a vida do perverso é como se fosse uma lixeira. Com tudo que não presta no mundo existe naquele lugar. Então, quanto mais um justo floresce, mais a cidade é abençoada. Pois na casa do justo habita o quê? A bênção de Deus. Então, Satanás, que está no mundo, e o mundo descansa nesse Satanás, nesse maligno, ele procura de todas as formas destruir as famílias para que o mundo venha verdadeiramente a se tornar uma lixeira. Uma cidade nunca é verdadeiramente forte se o povo que nela habita está revestido ao pecado e à devassidão.
Você está fazendo diferença no lugar em que você mora? Sua vida tem sido fonte de alegria para os que estão perto de você? Olha o que diz aqui o versículo de número 12 e 13. Ele fala sobre o amor ao próximo. Aquela pessoa que convive na mesma rua em que tu convives, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, em que seus filhos estudam no mesmo colégio que teus filhos estudam, que trabalhamos juntos, que estamos sempre aí passando um pelos outros. Então ele fala que o homem que não tem juízo, ele ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento, ele refreia a sua língua. Quem muito fala, meus amados irmãos, trai a confidência. Mas quem merece a confiança, guarda o segredo. Então, o modo mais enganador de se sentir sábio é se sentir superior a outras pessoas. Espero que você tenha entendido a palavra que eu acabei de falar. O modo mais enganador de se sentir uma pessoa sábia é se sentir superior a outras pessoas. Foi exatamente isso aí o que Jesus, ali naquela passagem do lava-pé, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus estava vindo ali de uma contenda anterior, onde eles estavam se apresentando todos a Jesus para cada um tomar um lugar de posição pelos seus feitos no trono. Aí Jesus então lava os pés deles, dos discípulos, para mostrar para os discípulos que ninguém é melhor do que ninguém, que nós somos iguais. Você está entendendo? Então, por isso é que nós temos que entendermos que o modo mais enganador de se sentir uma pessoa sábia é querer se sentir superior às outras pessoas. É comum observarmos pessoas que desprezam o seu próximo pelos motivos mais fúteis possíveis. Desprezar, queridos amados irmãos, é ridicularizar o próximo. Isto é uma insensatez. Nosso papel na terra não é humilhar as pessoas e nem nos omitir quando elas precisam de socorro. Nossa função é honrar, é proteger quem está perto de nós. Não bisbilhotar e inventar boatos. Amor ao próximo é a evidência do nosso amor a Deus. Aí quando nós olhamos para o versículo 14, ele nos fala que o governo tolo, ele põe o povo, faz do povo sofredor. Essa é a grande verdade. Isso é na política, isso é nas escolas dos nossos professores, isso é nós dentro dos nossos lares, como governadores dos nossos lares. Você está entendendo? Porque o versículo 14 diz que sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então a Bíblia diz bem claro que quando o justo ele governa, o povo é abençoado. Quando a verdade é o temor a Deus, os dois se sentam no trono, aí a justiça floresce. A história está repleta de exemplos de maus governantes que trouxeram desgraças e opressão para a sua nação. Então você deve, meus amados e queridos irmãos, orar por seus governantes, mas esteja atento em nome de quem eles estão falando, ou de quem eles falam. O versículo 16, ele fala sobre um coração bondoso. Aí ele leva-nos à mulher. Ele nos leva lá à mulher. A mulher bondosa conquista o respeito.
Mas os homens cruéis só conquistam riqueza. Não conquistam mais nada. Então, este versículo, ele apresenta um contraste entre a mulher de coração bom e o homem cruel, ou os homens cruéis. Ambos conquistam coisas. O coração bondoso conquista, acima de qualquer coisa, respeito. Os homens cruéis, por pensarem somente neles, conquistam somente riquezas. Nada mais. Talvez muitas pessoas digam que preferem riqueza do que o respeito. Mas para Deus, o que importa é quem promove a sua glória, a sua alegria. Porque quando nós promovemos a glória de Deus e a alegria de Deus, a Bíblia diz que nós somos fortes. Porque a nossa força vem do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Com o que você está se preocupando? Com riquezas ou bondade? Faz uma análise da sua vida. Pense um pouquinho aí. Pense um pouquinho no que é que você está realmente se preocupando. Já versículo 17 ao 19 fala sobre sofrermos as consequências, né? Aqui ele fala um pouquinho nesse versículo sobre a lei da semeadura. São as consequências daquilo que nós plantamos. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Versículo 17. Já o versículo 18 fala assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segurança e recompensa. Aleluia. Versículo 19, ele diz: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vimos aqui nesta palavra que nós acabamos de ler as consequências sobre os dois caminhos. Tá certo? O caminho da vida são constatados mais uma vez. Porém, sobre a ótica dos efeitos, sobre a própria pessoa, a bondade é o melhor investimento que alguém pode fazer. O homem sempre colherá com fartura o que semear no campo do outro. É preciso estar sempre atento ao que estamos plantando, pois depois vamos colher. Porque, amados irmãos, estamos plantando, mas vai chegar o momento da colheita. E aí aí é que nós vamos vermos o que é que nós plantamos. Porque plantou, colhe. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ninguém planta alface e vai colher banana ou abacaxi. Não. Ele vai colher alface. Agora, se ele planta abacaxi, ele colhe abacaxi. Se ele planta amor, ele colhe amor. Se ele planta maldade, ele colhe maldade. Esta é a lei da semeadura. Ao versículo de número 20 e 21, ele fala sobre a justiça que será feita. O versículo de número 20, Provérbios é uma fonte, amados irmãos. Provérbios ele é uma fonte de sabedoria, uma fonte de conselho. Por quê? Porque Provérbios ele não é um mero livro. Provérbios não são meros capítulos. Provérbio é a sabedoria é Jesus. Provérbios é uma pessoa, é a pessoa de Jesus nos orientando, nos ensinando. Por isso que o versículo número 20 diz: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer.
Então, o versículo 21, ele fala: esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Já o salmista no Salmo 121, se não me engano, agora fugiu um pouquinho a memória, diz que eles serão exatamente como a planta, né? A verdura que apanhou, logo murcha. Então, é impossível praticar o mal e ficarmos sem castigo. Não tem como. Não tem como. Muitas vezes o castigo pode não ser visto até mesmo que nesta vida a recompensa do mal não seja paga. Porém, mesmo aqueles poucos que escapam do juízo humano jamais escaparão do justo julgamento de Deus. Porque Deus, ele não se esquece dos nossos atos praticados, seja ele bons ou maus. Por isso, há um memorial escrito, está escrito em Malaquias 3,16, há um memorial escrito na presença de Deus, para que o versículo de número 18 nos diga assim: naquele dia veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, por que Malaquias 3,16 ele fala sobre o memorial escrito? Né? Ele fala bem claro, Malaquias 3,16, o memorial escrito, ele lembra a Deus. Então, aqueles que buscam a Deus e confiam na sua graça, recebem perdão pelos seus pecados. Estes são justificados e são poupados. O versículo de número 22, ele fala sobre a beleza. Ele fala sobre a beleza. Preste bem atenção nessa passagem que nós vamos ler aqui, naquilo que nós vamos falar aqui, para que você possa entender o que Deus, pelo seu Espírito Santo, está falando com você. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Está entendendo? A beleza exterior, sem a beleza interior, torna-se uma enorme frustração. É isto que o versículo 22 está nos dizendo. Em um mundo em que se prega a beleza a todo custo, onde os homens e mulheres empenham grande parte da sua vida para aparentar formosura, ninguém quer ficar velho. Para isso é preciso dar ouvidos à palavra de Deus. Você pode ver aí, se você tem um Facebook, você tem um WhatsApp, você tem qualquer um Facebook, seja um Telegram, seja lá o que você tiver. A foto de perfil é aquela foto de quando você era menina bonita, mulher atraente, jovem sensual, homem de presença, musculoso, bonito, charmoso. Difícil colocar uma foto de pessoas velhas. Então está na hora de nós começarmos realmente a dar nos ouvidos a palavra de Deus. A beleza não é tudo. Aliás, é muito pouco se ela for comparada com o interior. Porque a verdadeira beleza, ela vem de dentro para fora. Você está entendendo? O que a pessoa cultiva em si é a forma que vive, e isto é que importam infinitivamente nada mais. Aí o versículo 23 ele fala: o desejo e as suas realizações. O desejo do justo resulta em quê? Em bem. A esperança dos ímpios em ira. Então nós vemos nesta palavra aqui que o desejo do justo tende para o que é bom, para o bem, pois o seu coração já foi transformado. Ele passou a ser uma nova criatura. O passado
foi lançado no mar do esquecimento. Dele, desta pessoa, flui um manancial de águas vivas. Já a esperança dos perversos é como uma enchente que causa destruição e danos por onde passa. Concorda? O 24, versículo 24 ou 26 de Provérbios 11, fala sobre as recompensas da generosidade. Há quem dê, na realidade, há quem dê generosidade, ou generosamente, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O versículo 25, ele fala assim, ó, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Versículo 26 fala assim, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas abençoa, coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, meus amados e queridos irmãos, a semeadura generosa, ela gerará uma colheita farta. Assim também ocorre na vida do ser humano. Aqueles que vivem no luxo, deixando a míngua, o próximo, né, à sua porta, eles descobrirão um dia que não levarão um centavo para o túmulo para onde eles todos vamos. Mas os que se dão a generosidade são como sementes benditas, que se multiplica e alimenta a milhares e milhares de pessoas. Então, uma contribuição nunca foi e nunca será um favor que fazemos às pessoas, mas uma graça que recebemos de Deus, porque quem dá aos pobres, diz a Bíblia, que ele está emprestando a Deus. Versículo de número 27 fala, busque o bem, e você o encontrará. Então, quem procura o bem, ele será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Então, nós encontramos aquilo que procuramos. Mais uma vez, Salomão nos diz que colhemos o que plantamos. Busque o bem, empenhe-se por alcançá-lo, e ele virá ao seu encontro. Aí o versículo de número 28, ele fala sobre a prosperidade. Vejam bem, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Bom, confiar em suas riquezas, queridos e amados irmãos, é uma queda certa. Porém, os justos, eles florescerão como folhagem. Mesmo que a crise chegue, eles não perderão a sua força ou deixarão de dar o seu fruto. Sem dúvida, é melhor ser justo, pobre, do que um rico insensato. Esta é uma das grandes realidades da vida. O versículo de número 29, ele fala, cuide de sua casa. Cuide de sua casa. Tire o desleixo da tua casa. Quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. O insensato será servo de quem? Do sábio. Bom, este versículo é muito interessante. Sabe? Este versículo, ele fala sobre quem causa problemas para a sua família. Ele fala a respeito do causar problema para a sua própria família. Essas pessoas, eles herdarão somente o vento. Não colherão respeito, não colherão gratidão dos seus familiares, não colherão amor, não colherão paciência, eles não colherão nada. Nada, meus queridos e amados irmãos, é perigoso, é mais perigoso do que destruir ou abdicar-se da própria família.
a nossa casa, ela deve ser a nossa prioridade. O primeiro território onde empenhamos a nossa generosidade e o amor é nosso lar, é nossa família. Família é feita entre marido e esposa e seus filhos. A mãe deve ser honrada, o pai deve ser honrado. Mas quando o homem deixa pai e mãe e une-se uma mulher, o pai e a mãe passam a ser parente. E não é mais família, é parente e não família. A família é o teu marido. Família é a tua mulher. Família é teus filhos. Isto são família. Teu pai e tua mamãe são parentes. Porque quando você vai comprar, ou depois que você casa, você sai debaixo do domínio de seu pai ou da sua mãe, você vai comprar alguma coisa, você não vai perguntar para ele se pode comprar. Você não vai perguntar para ele como é que está o orçamento para nós comprarmos um guarda-roupa, para comprarmos uma cama, para comprarmos uma bicicleta para os filhos, para comprarmos qualquer coisa ou fazermos alguma coisa. Você vai perguntar para seu marido. Você vai dialogar com a sua mulher. Por quê? Porque ali está a sua família. A tua família não é teu pai nem a tua mãe. A tua mãe é teu parente a partir do momento que você casa com a tua família. Quando você casa, você diz, essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Aí você está construindo uma família. Teus filhos, teu marido e tua esposa. O versículo número 30, ele fala assim, ó. Almas para Deus. Bom, o versículo 30, ele fala sobre o fruto da retidão, que é árvore de vida. E aquele que conquista almas, ele é uma pessoa sábia. Quem ganha alma, ele faz um investimento eterno e ajunta tesouros que os ladrões não podem roubar e nem a traça pode destruir. Uma alma para Deus, ela vale mais do que qualquer riqueza do mundo inteiro. Não é verdade? O melhor e mais sábio investimento que podemos fazer é investir na salvação de vidas, na salvação de almas. Versículo 31, ele fala sobre a punição. Se os justos recebem punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Preste bem atenção nesse versículo. Se os justos recebem punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então é comum nós vemos pessoas boas passando por dificuldades. E nós questionamos por qual motivo isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, vemos os ímpios aparentarem uma boa vida. Isto pode levar muitas pessoas a perguntarem onde está a justiça de Deus. Se você quiser um esclarecimento completo destes versículos que nós acabamos de ler agora, o versículo de número 31, você lê o Salmo 37. Medite no Salmo 37, que ali ele vai te falar sobre o justo e sobre o ímpio. Você está entendendo? Porém, este versículo nos fala que o ímpio receberá o que merece. Então, nós devemos confiar nisso e não questionar a disciplina divina. Deus sabe como é que Ele trabalha, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, de todas as coisas. A tua vida está sendo regada e controlada por aquele que tudo pode e que nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe. Espero com sinceridade, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra ela tenha falado ao teu coração. Faça o que o escritor do Provérbios escreveu aqui. Que oriente por este Provérbios 31, que serás abençoado
crescerás tanto na graça quanto no conhecimento de Deus. Terás uma vida próspera e aqui na terra e lá no céu te tornarás realmente um dos herdeiros para a louvor e glória do nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. A humildade é um anjo mudo. Silenciemos o mal em nós mesmos e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra.